Você sabia que existe muita gente que tem dificuldade de aprender sem compreender? Essas são as pessoas mais inteligentes. A pessoa que aprende sem compreender, ela não sabe qual a origem do seu aprendizado. Ela não sabe, na verdade, o porquê que ela está aprendendo aquilo. E aquela pessoa que tem capacidade de questionar por que que ela está sendo ensinada daquela forma, isso pode mudar a vida desta pessoa. Se você observar, muitas coisas que a gente faz no dia a dia é tudo no automático e a gente não para pensar por que que a gente está fazendo aquilo. Se aplicarmos isso em todas as áreas da nossa vida, a gente vai encontrar uma coisa extraordinária. Existem pecados na vida de muitas pessoas que elas não conseguem abandonar. E elas muitas vezes não são capazes de questionar por que que elas estão fazendo aquilo. Só o fato de você questionar o porquê que você faz certas coisas, por que certos pensamentos, por que certas atitudes. Se você pensar nisso, talvez você pode encontrar a raiz do problema e você resolver a coisa lá onde ela começa. Porque fazer tudo no automático é perigoso. Porque você não sabe se aquilo que você está fazendo está realmente aprovado diante de Deus. Porque tem coisas que aos nossos olhos parecem ser corretas, mas lá no fim pode ser um caminho ruim. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser direito, mas no fim é um caminho que leva à morte. E isso é uma verdade. Quantas pessoas elas estão baseadas em suas convicções? E muitos estão baseados em convicções equivocadas, porque elas não sabem qual a motivação e qual a origem daquilo que elas pensam, qual a origem daquilo que elas fazem. E a melhor coisa que nós podemos fazer é conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Esse é o começo de tudo. Tem coisas, queridos, que nós não podemos remover. É como se fosse a água, o alimento e o ar que nós respiramos. Esses três elementos não podem ser removidos da nossa vida. E quando nós pensamos em energia, nós só vamos recorrer a isso. Da mesma forma, queridos, é a palavra de Deus, a oração e o jejum. E para a gente questionar nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções, motivações, nós precisamos conhecer bem a palavra e a melhor coisa é ler a palavra. Porque quando nós comparamos a nossa vida com a Bíblia, então nós vamos passar a nos questionar. Às vezes a gente tem pensamentos que são pensamentos horríveis e a gente tem que se questionar, peraí, por que eu estou pensando isso? Às vezes nós temos palavras e atitudes também que não são boas e a gente pode questionar a nós mesmos e dizer, por que você está fazendo isso, querido? Falar consigo mesmo. Se você observar, foi essa pergunta que o rei Davi fez para ele mesmo. Ele pergunta para a sua alma, por que estás abatida, ó minha alma? Por que se aflige dentro de mim? Espera no Senhor, porque certamente eu ainda o louvarei. Isso é muito poderoso, questionar a origem do problema. Porque o abatimento, o desânimo, a depressão, isso tem um fundamento na falta de Deus também. Não é só uma questão hormonal, mas também existem esferas espirituais que nós entramos e saímos e não percebemos muitas vezes. E quando nós entramos, queridos, em certas esferas de pensamentos negativos, de atitudes negativas, de coisas repetitivas que ficam na nossa vida acontecendo o tempo inteiro e nós não somos capazes de questionar o porquê, nós precisamos questionar sim. E quando nós começamos a questionar isso, nós passamos a ter poder sobre estas coisas. Nós podemos aplicar a palavra em nossas vidas. Nós temos a capacidade de questionar tudo em nossa volta. E as pessoas hoje, com o conhecimento da internet, estão passando a questionar as coisas com muito mais intensidade. Então, por que não questionar a nós mesmos a respeito de nossas atitudes? Atitudes erradas, atitudes pecaminosas, atitudes que nos levam a derrotas e às vezes a gente aceita sem questionar. Aprenda a questionar teus pensamentos, tuas atitudes. E eu te peço também que você deixe o teu like aí, porque isso é muito importante para mim. A maioria das pessoas não deixa o like porque não sabe da importância.
E assim essa mensagem pode chegar a muitas outras pessoas. Então eu te digo, querido, aprende a questionar os teus pensamentos, as tuas atitudes, para que você comece a resolver esses problemas desde a raiz. Você não pode mais aprender sem compreender. Tudo que você for aprender, procure saber o porquê que tem que ser daquela forma. E se tratando da Bíblia, ela dá explicação sobre tudo isso. Se você não estiver conseguindo por si mesmo, pede ao Espírito Santo. Anda com pessoas espirituais que conhecem a palavra, porque certamente você vai perguntar e ela vai te ajudar, tá ok? Eu peço que você se inscreva nesse canal e se você puder deixar aí um comentário, compartilha esse vídeo com alguém, porque pode abençoar também outras pessoas, tá certo? Fique com esta palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.